Porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido. A graça e a paz seja convosco. Bem-vindos a mais uma semente de vida. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Amados, em mais esta semente de vida, nós temos a oportunidade de aprender algo novo, algo que vem do coração de Deus para nossos corações, que é a palavra de Deus, amém? E esta palavra que eu acabei de citar para vocês fala a respeito de não ser confundido. Né? Que coisa terrível quando alguém é enganado, é confundido, né? Por alguma coisa, por alguma sugestão, por alguma proposta. E essa pessoa que é enganada, ela sempre sairá no prejuízo, não é verdade? Pois bem, existe o pior de todos os enganos, que é o engano espiritual. Por quê? O engano espiritual, ele rouba da pessoa a salvação. Ele rouba da pessoa a oportunidade de conhecer o verdadeiro Deus e tê-lo como seu único e suficiente Salvador. E infelizmente, isso tem ocorrido em todo o mundo. Essa é a maior arma que Satanás, que o diabo, ele usa para afastar as pessoas da verdade. E muitas pessoas de bem, pessoas boas, pessoas de boa vontade, melhor dizendo, infelizmente estão nos lugares errados, crendo naquilo que não é Deus e servindo a um Deus que não pode falar, não pode ver, não pode andar e não pode mudar suas vidas. Amados, a palavra do Senhor diz lá em Romanos, capítulo 10, 11 e 13, que todo aquele que crê no Senhor não será confundido. E para que nós possamos crer no Senhor, nós precisamos aprender da sua palavra. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Na medida que você conhece a palavra de Deus, você terá os seus olhos abertos. Não apenas os olhos físicos, mas os olhos espirituais. Para que todo qualquer engano não possa chegar à sua vida. A proposta do inimigo, às vezes ela parece ser muito boa. Até a palavra é citada, de certa forma, porém nunca na sua integridade. Ou seja, ele usa meia palavra de Deus. Ele usa artifícios para que a pessoa não entre no caminho do Senhor, mas faça aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Satanás disse para Jesus: se você lançar-se daqui de cima abaixo, o Senhor enviará os seus anjos, como está escrito, para te livrar. Veja que ele usou uma palavra que está na Bíblia Sagrada para tentar ao Senhor Jesus. E a resposta de Cristo foi: não tentarás o Senhor teu Deus, afasta-te de mim. O que nós aprendemos com isto? Que por mais que haja religiões no mundo que usa a palavra de Deus, porém não revela Jesus como Salvador, não reconhece Jesus como um ser divino, como o Verbo encarnado, estas religiões estão fora da palavra de Deus. Essas religiões não estão fazendo aquilo que Deus deseja, que todo homem pregue a palavra de Deus na íntegra, na integridade, sem tirar e sem colocar nada. E por isso que a semente de vida, amados, está aí. Foi criada para que nós possamos aprender da palavra de Deus como ela é. Veja o que está escrito no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. O salmista disse que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Por quê? Porque ela é que revela a verdade para nós. A verdade espiritual. Ela revela quem é Deus, o que Deus ama, o que Deus odeia, o que Deus concorda, o que Deus não concorda. Então, se você não tiver a palavra de Deus e acreditar em Deus, como que você saberá se estará ou não fazendo aquilo que agrada ao coração de Deus? Por isto, você precisa da palavra de Deus. Eu preciso, nós precisamos conhecer a Bíblia Sagrada. Veja o que está escrito no Salmo 119, versículo 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A palavra de Deus está firmada no céu. E quem está firmado na palavra de Deus está firmado no céu. Deus concordará com aquilo que ele estiver fazendo, falando e pregando. Porque isso está firmado nos céus. Entende, amados?
Então, às vezes, nós achamos que estamos agradando a Deus, mas se estivermos fora da palavra de Deus, Ele não estará concordando e, consequentemente, não haverá resultado algum. Falo isso até mesmo com relação às igrejas. Não adianta uma estratégia que desagrade o coração de Deus. Não, mas eu quero fazer isso para encher a igreja de gente, porém de uma forma errada, de uma forma usando até mesmo os moldes do mundo, usando as estratégias do mundo, inserindo músicas mundanas dentro da igreja, colocando, achando que a igreja é um parque de diversões, colocando videogame, colocando celular. Amados, será que Deus concorda com essas coisas? A primeira pergunta é essa. Então, antes de fazermos qualquer coisa, por mais que seja de boa vontade nossa, nós precisamos falar com Deus. Se Ele concorda ou não. Se isso vai desagradá-lo ou não. Amém, queridos? Tem muitas pessoas que entram, às vezes, na igreja, mas saem do mesmo jeito. Porque elas não ouviram de Jesus. Elas não ouviram a palavra que salva, o evangelho que salva. Então, tudo aquilo que foi feito não adiantou nada. Por mais que essa pessoa volte para a igreja, ela vai querer simplesmente comer, beber, brincar, se divertir. E o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é espírito e vida. E precisamos pregar a palavra de Deus. Amém? Veja o que está escrito. Veja o que o Papai do Céu, o Senhor Jesus, ele disse para Josué, capítulo 1, versículo 8. Está escrito assim: não cesses de falar deste livro. A primeira recomendação que o Senhor Deus deu a Josué. Você deve falar do que está escrito na palavra. Não fale aquilo que não está na palavra. Não concorde com aquilo que não está na palavra de Deus. Amém? Então a primeira recomendação para nós é fale deste livro. Por que eu estou gravando este vídeo? Eu estou gravando este vídeo para falar da Bíblia. Para falar da palavra de Deus. Então o que eu vou falar não vai ser algo que vem de mim, porque não fui eu que escrevi a Bíblia. Mas eu vou falar daquilo que está na palavra de Deus, porque é uma recomendação do Senhor. Diz mais: antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Para que eu possa fazer tudo o que está escrito, para que eu possa fazer aquilo que é a vontade de Deus, eu preciso meditar na palavra de Deus. Amado, há quanto tempo você não medita na palavra de Deus? Amada, há quanto tempo você não entra no seu quarto e não ora ao Papai do Céu e não abre a Bíblia para meditar na sua palavra? Como que você vai fazer aquilo que é agradável ao coração de Deus sem a palavra de Deus? Eu te digo que é impossível. E nós precisamos agradar ao coração de Deus. Está escrito: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O que diz mais? Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Que bênção! Quem não quer ser próspero? Quem não quer ser bem-sucedido? Mas ser próspero não significa apenas ter uma quantidade imensa de valor financeiro. Não significa apenas o dinheiro ser bem-sucedido, ser próspero. Para Deus, ser próspero é uma pessoa que está de bem com Deus. É uma pessoa que está de bem com Ele. E tem muitas pessoas que não estão de bem com Deus, por mais que tenham dinheiro, tenham fama, sejam conhecidos por aí, mas são pessoas que são inimigas de Deus, andam na contramão de Deus, provocam a Deus, acreditam e propagam doutrinas que são diabólicas. Entende? Então, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus deseja que você abra o seu coração, que você passe a se agradar da palavra de Deus, que você passe a receber a palavra de Deus na sua vida, porque é ela quem transforma os nossos corações e faz de nós homens e mulheres bem-sucedidos, amém? Então as portas se abrirão através da palavra, os vícios irão embora, né? A opressão será destruída, todas as prisões serão abertas na sua vida através da palavra de Deus. Tenha a palavra de Deus como a sua lâmpada, a lâmpada para os seus pés. Então, para finalizar, amados, este aprendizado de hoje, eu queria dizer que a falta do conhecimento, ela leva o povo de Deus à destruição espiritual.
e a prostituição espiritual. Quantas pessoas são prostitutos ou prostitutas e nem sabem disso? O que isso significa? A prostituição é tudo aquilo que foge do casamento. Quando uma pessoa ela se casa com Deus, ou seja, ela tem a Deus como seu Senhor, e ela deixa de tê-lo como seu Senhor, ela está prostituindo. Quando começa a acreditar nas estrelas, começa a acreditar no universo, começa a acreditar em tantos ensinamentos, né, que há no mundo que não está na Bíblia. Isso se chama prostituição espiritual. Entende? Então muitas pessoas estão num estado assim. E nós precisamos ser marido de uma mulher só. Nós precisamos ser mulher de um só marido, aquelas que são mulheres. Nós precisamos ter somente a Jesus como nosso Salvador e mais a ninguém, porque senão estaremos cometendo prostituição. Prostituição. E a falta do conhecimento leva as pessoas a serem enganadas por falsas doutrinas, por ensinamentos que não são de Deus. Veja o que está escrito em 2 Pedro 3,17. Vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens perversos, sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza. Tem pessoas que podem cair da sua firmeza espiritual se deixar a Bíblia, se começar a dar crédito a outras doutrinas, a outros ensinamentos. Não tem problema você pedir para as estrelas, não tem problema você guardar esse objeto como um amuleto de sorte, não tem problema você pular 7 ondinhas, não tem problema. Amados, creia na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é suficiente. A Bíblia é suficiente para você e para mim. Não tenha outros deuses no lugar do Senhor. Receba Jesus hoje. Hoje, estou falando com você. Receba Jesus Cristo hoje, na sua vida, como o único e suficiente Salvador. Você vai ver que não vai faltar nada no seu coração, porque a palavra de Deus é suficiente para o seu coração. Todo tema está na Bíblia. Todo tema que você achar, que você acreditar que não, isso não fala. A Bíblia fala de todos os temas, em todas as áreas da vida humana. Tenha a palavra de Deus como a lâmpada para os seus pés e a luz para o seu caminho. Amém? Fiquem todos com Deus e até a próxima, se o nosso Salvador Jesus Cristo permitir. Se Ele não quiser, tá tudo certo. Paz do Senhor. Tengo todo, eres todo lo que necesito.